Você está cansada de ver o seu artesanato não decolar, mas você não está sozinha. Existem soluções fáceis que podem resolver esse problema. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros comuns que devem estar impedindo o teu artesanato de decolar. Primeiro, eu quero te contar como foi para mim o início com o artesanato em feltro, né? Há mais ou menos 10 anos, quando eu comecei no artesanato em feltro, ele foi muito mais que um presente para mim, porque na vontade de presentear o meu sobrinho, eu criei uma guirlanda, eu fiz uma guirlanda para dar de presente a ele, e ali eu vi uma possibilidade de poder ter isso como uma renda para mim. Então, naquela época, eu era mãe de 3 filhas e morava sozinha com elas, e a gente vivia só de um salário mínimo. E essa renda com artesanato seria muito para complementar tudo isso todo esse dinheiro que a gente tinha e para suprir algumas necessidades. Mas o meu primeiro erro foi menosprezar o meu talento. Então, desde que eu comecei com artesanato em feltro, eu busquei muitas inspirações, eu procurava muito nas redes, eh, modelos de artesanato, de chaveiros. Eu comecei muito vendendo chaveiros. Então, eu produzia alguns chaveiros e vendia na escola das minhas filhas. E aí, não sabendo precificar esse artesanato, não sabendo dar valor a ele, eu vendia por um preço muito abaixo do que ele valia. Então, eu produzia um chaveiro em feltro, totalmente personalizado, como as pessoas solicitavam, e eu vendia por R$ 2. Então, isso me trazia uma satisfação momentânea por poder estar produzindo uma peça e estar vendendo ela ao público, mas também no final eu trabalhava tanto para poder ter um retorno. Acontecia muito de pessoas pedirem 30 chaveiros. Então, você fazer 30 chaveiros personalizados são muitos detalhes, porque quanto menor a peça, mais detalhes ela tem. Então, são menores os cortes, então se torna mais trabalhosa. E aí eu vendia um chaveiro a R$ 2. Então, eu estava desvalorizando aquele meu trabalho. E esse foi um erro grave, né, que eu cometi quando eu comecei. E por muito tempo eu não sabia precificar minhas peças. Eu até procurei naquele tempo a rede social que a gente mais se comunicava, era o Facebook, e eu fazia parte de um grupo de artesãs que nesse grupo elas tinham como se fosse uma tabela de preço para os personagens, para os bonecos personalizados de feltro. E nessa tabela dizia que a cada 10 centímetros você cobraria R$ 10. Então, se eu fizesse um boneco de 30 centímetros, esse boneco valeria R$ 30. Então, imagina você pegar uma bonequinha como essa, que essa daqui, ela mede 24 centímetros, que você vê que ela é bem personalizada, ela é uma boneca fotógrafa, então tem essa mini câmera que é muito difícil de cortar os detalhes, essas coisas. E toda bonitinha, toda perfeita, bem acabada. E eu vendi uma peça dessa por R$ 25. Então eu estava mais gastando do que lucrando. Mas naquela época eu entendia que aquele era o preço justo. Então, depois de tanto pesquisar e até de ouvir alguns amigos meus dizer que você cobra muito barato pelo seu trabalho é lindo, as suas peças são perfeitas, eu fui me moldando a isso e criando a minha tabela de preço. E não precificando a partir do que as pessoas achavam que eu tinha que cobrar. E outra coisa que acontecia muito é que às vezes eu barateava uma peça para poder pegar essa encomenda. Porque eu comecei fazendo chaveiros em feltros, mas depois eu comecei a trabalhar com centro de mesas. E esse centro de mesa, geralmente algumas mães vinham e me
me pediam, me solicitavam, né, 10, 15, 20 centros de mesa. E eu cobrava R$ 30 numa peça dessa. Então, eu imaginava naquele tempo, né, que a cada 10 centros de mesas eu ia faturar R$ 300. E esse valor era alto. E hoje isso não faz mais sentido para mim. Então, esse foi um erro que eu sei que muitas artesãs que estão iniciando cometem por não saber precificar o valor da sua peça, por achar que deve baratear essa peça para poder atrair clientes. Então, o cliente que ele realmente quiser fechar com você, ele vai pagar o preço justo que você cobra por essa peça, o preço real que essa peça vale. Então, se o seu trabalho é perfeito, se você entrega um bom acabamento na peça, se o enchimento da sua peça deixa a sua peça harmoniosa, sem ruguinhas, toda lisinha, então o seu artesanato vale mais. Então aprenda a cobrar um preço justo por ele. O outro erro que eu cometia era não divulgar nas redes sociais. Então eu achava que o boca a boca poderia vender muito mais. Naquele tempo eu não entendia muito de redes sociais. A gente não tinha o Instagram como é hoje. Então eu tinha às vezes até preguiça. A verdade é essa. De estar postando ali e ter que estar gerando uma legenda e ter que estar respondendo comentários das pessoas. Então eu vendia o meu artesanato para pessoas próximas. Eu comecei vendendo na escola das minhas filhas, depois eu comecei a vender para familiares, e familiares me indicavam as pessoas, e elas vinham até mim, e era assim que eu fazia as minhas vendas. E depois eu acordei para isso, eu acordei para as redes sociais. Então hoje a gente tem as redes sociais como a nossa maior vitrine. Então é como se fosse o nosso catálogo. Se você posta suas fotos ali, quando uma cliente chega até você e pergunta, não, mas eu quero conhecer mais seu trabalho, você dá a sua rede social. E ali ela vai ver que clientes interagem com você, que você tem uma constância de estar postando. Então ali tem muitas peças que você já fez, a melhoria que você fez nas suas peças. Então é muito importante isso, que você tenha a rede social como a sua vitrine, que de fato você alimente ela e interaja com uma mosca aqui, interaja com as pessoas para poder gerar, né, essa vitrine visual, para que quando os seus clientes chegar até você, eles vejam que você tem uma credibilidade, que outras pessoas já compraram de você, que tem ali um elogio de um cliente seu que disse que a encomenda ficou perfeita, que adorou. Então é sempre bom você manter essa interação, para que você possa alimentar essa vitrine. E outra é que eu acho que isso eu estou falando muito de mim. Eu não sei como é para você, mas quando eu iniciei, eu não tinha muitos materiais. Quando eu fui fazer essa guirlanda do meu sobrinho, eu comprei 2 cores de feltro. Minha mãe me deu uma tesoura, por ela ser costureira. Ela me deu as linhas das cores respectivas do feltro. E eu comprei. Naquele tempo eu não comprei nem o enchimento. Eu comprei uma manta acrílica porque eu não sabia nem como funcionava. E aí eu vi que não deu muito certo, eu desmanchei uma almofada da minha casa e usei aquele enchimento da almofada para poder construir essa guirlanda. Eu vou estar até procurando e estar deixando aqui a foto para vocês verem como foi, né, o resultado dessa guirlanda. Mas que meu irmão adorou, a minha cunhada adorou, e foi um sucesso. Que foi a minha primeira peça. Então a gente acaba se apaixonando pelaquela primeira peça. Mas eu não tinha recursos para poder estar investindo muito nos materiais. Então eu comprei a cola de silicone, naquele tempo eu não tinha nem a pistola de cola quente, e depois eu comprei uma pistola baratinha e eu fui evoluindo conforme eu fazia uma peça e outra e ia vendendo.
Então, não espere ter tudo para poder começar. Comece com o que você tem. Então, se você quer começar fazendo um bonequinho, você compra as cores do feltro que você vai precisar. Gente, desculpa, mas tem uma mosquinha passeando por aqui no ateliê hoje. Então, você vai precisar da cor bege, do marrom, e vamos dizer que você use uma cor só para a roupinha e uma cor para o sapatinho. Então, hoje nas lojas de artesanato vendem uns rolinhos pequenininhos de feltro que eles custam mais ou menos 5, 6 reais, que são um rolinho de 30 centímetros. E esse tamanho dá para você conseguir produzir uma peça. Então, se você vende essa peça, você separa um lucro para você e uma parte para você poder investir. Então, hoje eu tenho um espaço que eu trabalho, não é grande, mas é o que se adequa a mim. A gente mora num apartamento pequeno e eu dividi o meu quarto com esse ateliê, eu fiz uma paredezinha e hoje eu tenho esse espaço. Mas eu já trabalhei no chão da minha sala. Depois do chão eu falei com meu marido, não, a gente precisa ter uma mesa. E aí eu comecei a trabalhar na mesa da sala. A mesa não servia para refeições, era só para o meu trabalho. E daí a gente foi mudando. Eu comprei uma mesa só para mim. Eu tinha umas caixas organizadoras com os meus materiais. E depois disso, como a minha necessidade foi aumentando, eu fui buscando um jeito mais confortável, um jeito que eu me agradasse, que esse espaço ficasse. Eu já mudei bastante. Isso aqui, meu esposo até diz que nunca viu mudar tanto. Mas é aquilo que você se sente bem. Eu me sinto bem nesse espaço trabalhando, eu gosto de estar aqui. Eu costumo dizer que é o melhor lugar da casa para mim. Mas é porque, de fato, eu gosto de produzir essas peças. Eu me sinto bem produzindo. Então, isso é um erro que a gente comete, achar que, eu não tenho uma máquina de costura, eu não tenho dinheiro para poder investir em várias cores de feltro, na pistola necessária que eu preciso. Não, começa do pouco, não investe tanto, vai investindo ao longo que você vai crescendo mais as encomendas, pegando encomenda. E outra coisa muito importante é que hoje eu trabalho só sob encomenda. A cliente vem para mim, me solicita uma peça, eu faço aquele orçamento, ela fechou comigo, eu produzo a peça. Eu não tenho peças prontas para poder vender, oferecer ao cliente, porque isso acaba que eu não desperdiço material. Então, eu não produzo peças e tenho aqui e fico à espera de vender. Tem algumas peças que eu achei bonita, essa bonequinha, e eu criei, eu fiz ela, produzi ela no caso, e ela fica aqui no meu ateliê, mas ela faz parte da decoração do meu ateliê. Eu não estou com ela pronta aqui para poder oferecer ao cliente. Então, eu trabalho sobre encomendas personalizadas, tanto de personagens como as bonecas personalizadas que eu faço a partir das características das pessoas, mas aí eu espero sempre ter essa encomenda para poder fechar esse negócio, né? E tá podendo produzir. Então isso evita que eu desperdice aquele material que eu tenho. Então é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou estar te respondendo e isso pode estar sendo até tema dos próximos vídeos. Então não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar para as pessoas que estão iniciando no artesanato em feltro. E me segue nas redes sociais para que você possa acompanhar mais meu trabalho. E é isso, até breve.